Boa noite, irmãos. Quero também dar boa noite àqueles que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe. Muito importante sua presença, mesmo que virtualmente. Pessoal, tem alguns avisos importantes a dar. Gostaria que os irmãos estivessem bem atentos, tá? Nós já recebemos o convite da formatura do Yuri. Yuri vai estar se formando bacharel em teologia, com ênfase em ministério pastoral, dia 7 de dezembro, às 10 da manhã. Isso, né? 10 da manhã. Então, toda a igreja é convidada. Tava bom, cara, pode voltar daquele jeito, tava funcionando. Toda a igreja é convidada a participar, tá? Vai ser lá em Atibaia, no ginásio do seminário ali da estância, e lá que será a formatura dele. Eu queria chamar o Moisés aqui na frente e a Natália. Tá chegando? É porque esse é o último final de semana deles solteiros, né? Então nós vamos aguardar ela. Eu não sei se é o meu relógio que está adiantado ou se aquele está atrasado. Bom, vamos seguindo. Essa semana, pessoal, nós vamos fazer um encerramento do ano dos grupos de discipulado. Tanto o meu grupo quanto o grupo do Paulo, nós vamos nos juntar aqui na igreja e nós vamos fazer uma confraternização de encerramento, tá bom? Vai ser aqui na igreja, no mesmo horário, 7h30. E aí a ideia é cada um trazer um prato de salgado e um refrigerante para a gente aqui. Nós vamos ter algumas atividades de comunhão aqui, é legal para a gente encerrar, agradecer a Deus pelo fim do ano, né? E nós vamos louvar a Deus porque a gente conseguiu terminar a lição 1, né? O pessoal do meu grupo aí, terminando a lição 1. Agora que a Natália chegou, vou pedir para ela vir aqui na frente, junto com Moisés. Vamos lá. Pessoal, é o último final de semana. E eles convidam a igreja a participarem do casamento. Vai ser no Acai, né? Acai. Todo mundo sabe onde fica Acai. Fica perto lá da escola que a Gi dava aula lá, que a Gi trabalhava, né? Perto da Amélia Massaro, né? Naquela entrada do posto que... Primeira esquerda, depois do posto. Joia. 15 horas? 16 horas. Tá? E vai começar na hora mesmo, pessoal. Então, é engraçado que os casamentos da nossa igreja, os atrasos são mínimos, né? E quem normalmente faz o casamento é que fica surpreso. Mas já chegou todo mundo, eu estava esperando que o pessoal se atrasasse. Ó, o pessoal da igreja é acostumado a chegar na hora, então... né? Mas eu gostaria de fazer uma oração por vocês, né? Para que Deus estivesse abençoando. Essa última semana é uma semana louca, né? Muita atividade, muita coisa. E eu gostaria que nós orássemos por esse final de preparação. Vamos ficar de pé, irmãos? Vou pedir a Fabrícia para orar. Vem cá, Fabrícia. Vamos orar ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui na Tua casa, reunidos, Senhor, para louvarmos o Teu nome, cultuarmos a Ti. E queremos nesse momento também, Senhor, colocar a vida dos nossos irmãos na Tua presença, do Moisés e da Natália, pedindo que o Senhor, ó Deus, possa estar abençoando, continue abençoando essas vidas, Senhor, para que tudo possa correr bem, para que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito até aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Ainda de pé, pessoal, vou pedir Obrigado. Vou pedir para o Yuri e a Tamires vir aqui, nós vamos orar por eles também. Louvar a Deus pela formatura. Ô Célio, vem aqui, ora para a gente. Agradecer a Deus por essa fase que se encerra e agora começa os estudos para o concílio, né, meu amigo? Então, que Deus abençoe aí. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque podemos estar em Tua casa, Senhor.
Te agradecemos, inclusive, pela chuva, Senhor, porque Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor. Te pedimos pela vida do Yuri, da Tamiri, Senhor, por essa formatura, Senhor, e sabemos, Pai, que Tu tens coisas boas para a vida deles, Senhor, porque Tu sabes que eles são servos fiéis, Senhor, sabemos disso, Pai. Então, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a vida deles nessa forma, inclusive a do Yuri, Senhor, nessa formatura em que ele vai prestar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que possamos estar ali, Senhor, presentes, Senhor. E, Senhor, sabemos, Pai, que o Senhor está olhando pelos dois, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente. Podem sentar, irmãos. Só para lembrar o pessoal do conselho, nós vamos ter uma reunião importante na sexta-feira, 7 horas, aqui na igreja. Sexta-feira, 7 horas, aqui na igreja, pessoal do conselho. Está dando um princípio de microfonia. Pessoal, o pastor França já está a caminho. Terça-feira ele chega. E aí, se os irmãos puderem ajudar para descarregar o caminhão de mudança, ele vai morar lá na casa do Tuninho, né? Então, se o pessoal puder ajudar a mudança, e seria importante aí, quem puder. Eu gostaria que os irmãos tivessem... Tuninho. Macanã. Qual que é o número mesmo? 134. Joia. Pessoal, eu gostaria que a igreja estivesse orando pela questão do Paolo, do pastor Paolo, junto à Junta de Missões Mundiais. Existem algumas definições que a Junta precisa trazer para a igreja. Nós já mandamos e-mails, nós estamos aguardando as respostas, e até hoje, já passou quanto tempo, Paolo? Né? Já aí quase 40 dias... E existem um monte de definições que a gente precisa fazer, a gente precisa dessas respostas lá da junta. Então, gostaria que os irmãos estivessem orando, porque existem caminhos aí que a gente precisa estabelecer, que a gente precisa seguir, e eu gostaria que a igreja estivesse orando por isso. Pessoal, o nosso coordenador da área de música, o Gerson, ele não dorme debaixo da ponte, como o Cacá falou. Na realidade, nós estamos incluindo ele naquelas agendas para ele ficar hospedado na casa dos irmãos. Então, se você gostaria de hospedar o irmão para que ele pudesse pousar na sua casa, fazer refeições, você procura o Cacá, isso, Cacá? Procura o Cacá para ele poder... E a gente também quer que ele tenha esse privilégio de conhecer a igreja, que é muito boa na parte de hospitalidade, né? Que Deus possa estar abençoando nesse sentido de conhecimento também. Pessoal, nós já estamos bem adiantados na construção. Tive hoje lá com o pessoal lá de Itapeva, fomos lá. Os trilhos já foram colocados, as lajotas já foram colocadas. Essa semana vai ser definido lá os pontos de luz que já foram definidos. E, irmãos, estejam orando pela construção. Vai ser bastante de concreto ali em cima. Nós precisamos orar. Irmãos, eu tenho me desafiado para que até o fim do ano a gente encerre. Alguns irmãos já encerraram as suas ofertas. Alguns irmãos ainda estão trazendo. Que até o fim do ano a gente possa trazer uma oferta de amor para a construção, né? E Deus tem nos abençoado, tem multiplicado os recursos, e que isso continue acontecendo, né? Os irmãos lá do Rio de Janeiro, o pessoal do coro mandou uma oferta de R$2.000 para a construção. O pessoal lá do coro Dominus, que vieram aqui cantar aqui na igreja. Então, o pessoal de longe aí participando da gente, isso é uma demonstração de amor, né, dos irmãos. E a gente precisa também, nós que seremos os maiores beneficiados, a gente precisa estar investindo nessa construção que vai edificar, vai abençoar muita gente. E não deixe de passar lá, dá uma olhadinha, faz uma oração, chega lá vê lá a construção lá, faz uma oração, ora ao Senhor, agradece a Deus, peça recursos, e nós já temos sido tão abençoados por Deus, Deus vai continuar abençoando a gente. Amém? Vamos orar pela construção.
Tiago, vem aqui rapidinho. Vamos orar pela construção, pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, te damos graça, Pai, por essa noite que o Senhor nos proporciona estar aqui, ó Deus, para te louvar, ó Pai. Queremos nessa hora, Senhor, ó Deus, colocar diante de Ti esse projeto da construção, Senhor. Sabemos que é um projeto que nasceu no Teu coração, Pai, e que o Senhor, ó Pai, esteja nos dando condições para ofertar, para darmos, Senhor, o melhor para Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, hoje começa a entrega da oferta para o pastor Pedro. Hoje começa a oferta, hoje é o primeiro dia da entrega das ofertas. Então, só para lembrando, aquele alvo que você fez com a sua família, hoje é o dia de entregar, tá certo? Mas não é só hoje, esqueci hoje, não vou entregar mais. Não, a igreja está recebendo essas ofertas a partir de hoje. Tá? E toda remessa que a gente tiver, a gente já vai mandar integralmente lá para o pastor. Tá bom, meu povo? Que o objetivo é a gente ajudar ele a comprar um carro que possa servi-lo lá no ministério, lá em Portugal. É isso. Vamos ter um tempo de oração, irmãos. Baixe sua cabeça. Vamos ouvir uma música. Coloque diante do Senhor enquanto a música toca. Por que você está aqui? Qual o seu desejo em estar aqui? Amém. Cacá me lembrou de uma coisa importante. Você vê como tem gente que ama a nossa igreja. Eu tenho uma tia, lá no Rio de Janeiro, o Lira falou isso de manhã, que ela queria ajudar a construção, mas ela não tinha recurso. Então, o que ela fez? Ela trabalha com artesanato, fez vários artesanatos e mandou para a gente, para que a gente pudesse vender. E o dinheiro desses artesanatos fosse revertido para a construção. Olha que legal, né? E esse é o espírito da coisa. De repente a gente não tem dinheiro, mas Deus nos dá outras habilidades que isso pode produzir recurso, né? Mas eu queria fazer essa menção também. E como é que o pessoal pode adquirir? Legal. Faz aí, dá uma oferta lá, né, Joy? Hoje então vai ter uma exposição. Eu convido a igreja a ir lá, dar uma passadinha lá e poder também adquirir. Todo o recurso também vai ser para a construção. Pessoal, coloque-se de pé, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, dê uma boa noite para ele. Pode explicar, gente, as ofertas com o pastor Pedro, você põe no meio do envelope, só que você escreve lá, oferta para o pastor Pedro. Só isso.
Muito bom. Ok. Pessoal, o pessoal me perguntou como é que vai fazer a entrega da oferta. A entrega da oferta para o pastor Pedro é usar o mesmo envelope que está lá, só que tem uma partezinha que você vai colocar, oferta para o pastor Pedro. E aí coloca aqui normalmente, tá bom, pessoal? É no mesmo envelope, só escreve no envelope que aquele dinheiro é para o pastor Pedro, que ele já vai separado integralmente para isso. Tá bom? Pessoal, estejam orando pela minha filha Susan, que ela ainda está com febre. Ficou lá em casa, vai tomar antibiótico, né? Então, eu esteja orando. Eu tenho percebido que tem vários irmãos também que estão gripados aí. Então, que Deus possa estar curando e fortalecendo os nossos corpos, né? Mas mesmo assim, nós temos motivos para louvar o Senhor, porque Deus é bom. E quem vai nos ajudar é o Derivo. Tá com o microfone? Boa noite, irmãos. Nós vamos então louvar ao nosso Deus, né? E nós temos uma grande tendência, né, que é de vir para a igreja, né, e trazer as nossas preocupações, trazer os nossos problemas, né? E nós sabemos que isso atrapalha tanto o louvor, né, e a adoração ao Senhor, né? Então que nesse momento você possa realmente se ligar em Deus, que você possa aqui louvar e adorar a Deus com seu coração, né? Essa música diz que ao que é digno de todo louvor, né? De toda adoração, né? O pessoal tá equalizando aí, né? Aquele que é digno de todo louvor e toda adoração, é para esse Deus que nós vamos cantar agora, tá? Então que você realmente cante com alegria, não deixe que esse ruído, né, atrapalhe a adoração do Senhor, né? O pessoal está fazendo o trabalho deles ali e nós vamos cantar com muita alegria, tá bom? Vamos lá então? As palmas fica bonito. Vamos lá? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Lá do início mais uma vez. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre. Ao grande eu sou, ao que vive para sempre. Ao grande eu sou, A Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado a Deus mais uma vez, Senhor, por esse momento, ó Pai. Senhor, queremos aqui, ó Deus, colocar diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus. Pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor cuide, Senhor, de cada um de nós, ó Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse momento, ó Deus, a Te adorar, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, não só nesse momento, mas que a nossa vida, ó Deus, possa ser uma vida, Senhor, de adoração para Ti, Senhor. Que possamos realmente brilhar, Senhor,
a luz do Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus com uma música que diz: brilha Jesus, né? E nós sabemos que nós, os cristãos, nós temos que brilhar a luz de Cristo para o mundo, né? Então que lá no seu trabalho, lá na escola, lá na sua casa, que você possa refletir a luz do Senhor Jesus através da sua vida. Nós sabemos que por nós mesmo nós não temos luz nenhuma, né? Porque a Bíblia vai nos mostrar que nós somos pecadores, estávamos condenados nos nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, mas o Senhor nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então nós vamos cantar mais essa música. Com as palmas fica lindo também, tá? Vejo a luz do Senhor que brilha, Bem no meio das trevas brilha, Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim. Bem alto. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, Do finito ao intangível, por teu sangue precioso eu ouço entrar, minhas sombras da alma vem dissipar, brilha em mim, brilha em mim. E agora quero ver, hein? Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos da graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostra sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus mais uma vez. Vamos lá? Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor.
Deus. Pode sentar. E agora nós vamos à entrega dos dízimos e ofertas, e para isso nós vamos cantar o hino 344, firme nas promessas do Senhor, né? Há tanto tempo que a gente não canta mais esse hino que é tão bonito, né? E você pode entregar os dízimos e as ofertas, né? Lembrando do pastor Pedro, né? E aí você pode, como o pastor já avisou, no mesmo envelope é só especificar, né? E depositar aqui. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto do mar. Todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Quero pedir para que a irmã Amanda ore pelos dízimos e ofertas, né? E logo depois eu gostaria de pedir para que o Lira estivesse orando, né, pela nossa vida, pela vida da igreja. E se você tem algum motivo de louvor, né, ou um pedido, né, que você possa trazer à memória, né? E nós sabemos que Deus, que sonda o nosso coração, que sabe de todas as coisas, Ele estará nos ouvindo e atendendo da forma como Ele quiser, tá? Primeiro, Amanda. Oremos. Santo Deus, Santo Pai, quero te pedir, Senhor, pelas nossas vidas, para que o Senhor possa estar abençoando a cada dia, ó Pai. Quero te agradecer, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Deus, que foram colocados agora em Tua presença, ó Deus, para que eles possam estar sendo usados, ó Deus, da forma correta, ó Deus. Te agradeço por tudo, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um nessa igreja, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de prestar culto a Ti, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é soberano, Senhor, sobre todas as coisas. Por isso, Senhor, mesmo sendo pecadores, Senhor, recorremos a Ti, Senhor, e não nos conformamos, Senhor, com a nossa vida, nem com a nossa condição, Senhor. Por isso, precisamos de Ti, Senhor, nas nossas vidas, para que possamos ser cada vez melhores, ó Pai. Por isso, Senhor, nos dá essa vontade, Senhor, essa motivação de procurar, Senhor, a santificação, Senhor, de sermos iguais a Jesus, ó Pai. Por isso, faz, Senhor, com que possamos sair, Senhor, da nossa área de conforto, possamos ficar inconformados, Senhor, com a nossa condição, que possamos cada vez mais ser usados por Ti, Senhor. Por isso, usa, Senhor, cada vida aqui, que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, Senhor, possa tocar os nossos corações, possa, Senhor, nos motivar e nos mostrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que possamos, Senhor, cada vez fazer a Tua vontade e não a nossa.
Mas também, Senhor, oramos por aquelas pessoas que entraram aqui essa noite com algum pedido, Senhor, colocando diante de Ti, Senhor, sabendo que as estratégias e tudo aquilo que eles já pensaram em fazer, Senhor, não foi suficiente. Por isso, recorre a Ti, Senhor, e sabemos, ó Pai, que o Senhor é capaz de resolver, Senhor, qualquer problema, que o Senhor é capaz de curar, ó Pai, o Senhor é capaz de prover, Senhor, o necessário para essas vidas. O Senhor pode ir de encontro, Senhor, dando provisão, Senhor, restaurando a vida financeira, restaurando relacionamentos, restaurando qualquer tipo, Senhor, de problema, de condição onde a pessoa possa estar, ó Pai. Por isso, Senhor, pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando cada lar, cada vida aqui, Senhor, dando conforto, dando alívio, Senhor, trazendo, Senhor, alegria, enchendo o coração de amor, ó Pai, trazendo paz, Senhor, a cada coração. Também, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, tantas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado em nosso meio. Agradecemos, Senhor, através daquelas pessoas, Senhor, que recorrem a Ti, Senhor, e reconhecem, Senhor, o Teu cuidado. Por isso, Senhor, somos gratos pelo Seu cuidado sobre nós e pela forma, Senhor, que o Senhor tem se manifestado aqui em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, e continua conosco, fala conosco através das músicas, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui? Opa, o irmão aqui? Paulinho, eu conheço, né? Seja bem-vindo. É primo do Daniel? Primo do Daniel, tá com o João Paulo aí, né, João Paulo? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Sempre que vocês quiserem e puderem, né, estar no meio do povo de Deus e louvar e adorar o Senhor, venham, tá? Mais alguém? Giovana? Sofia, cadê a Sofia? Deus abençoe, Sofia, seja bem-vinda, tá? Mais alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? O resto é de casa. Então nós vamos continuar louvando o nosso Deus, e eu quero pedir para que você fique de pé mais uma vez, né? Hoje pela manhã nós aprendemos a respeito de dois grupos, né, de pessoas aqui, né, cujo um grupo, o Deus é um Deus verdadeiro, né, um Deus vivo, né, o Deus do universo, e um grupo, né, de pessoas que servem a um Deus que não ouve, não fala, né, e não pode fazer nada pela sua vida, né. Há um pouco atrás nós cantamos, Senhor, brilha através da minha vida. Meus queridos, nós só podemos brilhar porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro, não é um Deus criado por mãos humanas, né? Como nós vimos hoje pela manhã, de deuses criados por pessoas, mas que não pode fazer nada pela sua vida. O Deus que nós estamos cantando, o Deus para quem nós estamos prestando culto e adoração nesse momento, é um Deus verdadeiro, é um Deus que vive eternamente, é um Deus que me faz brilhar a luz dele, né? A luz que é dele, é um Deus que me convidou para morar com ele e morar eternamente, né? E essa a canção que nós vamos cantar agora: Senhor, Tu não és um Deus criado por nossas mãos. Sempre assim, Tu somente és Deus, o eterno Senhor, o Teu trono é o céu,
favor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem é um Deus que dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que possamos dar-te és digno de receber. Tu és Deus, e assim para sempre há de ser. Bem alto. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Ele não muda nunca. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Amém. Glória a Deus, Senhor. Obrigado mais uma vez, Senhor. Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor, Senhor, e a nossa adoração, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, e podemos, ó Pai, estar aqui e cantar louvores a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus com mais uma canção, né? Esse Deus que nós servimos, esse Deus vivo e verdadeiro que nós servimos, Criador do céu e da terra, né? É aquele que nos deu vida eterna, né? Um dia nos deu da água, né? Da água da vida, né? Da água que nos trouxe vida, nos tirando das trevas, né? E nós, os cristãos, aqueles que brilham à luz de Jesus, nós temos que levar essa água, né? Aqueles que estão perdidos, né? Assim como o nosso grande amigo Rodrigo, né? Se colocou à disposição do Senhor,
né, para ir lá para o Egito, né, servir a Deus e pregar o evangelho lá. Que Deus abençoe sua vida, Rodrigo. E nós temos que fazer o nosso trabalho aqui em Serra Negra, ou aonde Deus nos mandar, levando dessa água viva aqueles que têm sede, né? E nós vamos então cantar essa música. Fonte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor. Lá do início mais uma vez. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém. Senhor, obrigado, ó Deus, mais uma vez, ó Pai. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nesse momento, que o Senhor possa, ó Deus, preparar, Senhor, a cada coração, ó Deus, que cada um possa receber, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, a Tua mensagem, ó Deus, e que o Senhor possa usar o Teu servo, ó Deus, o pastor, Senhor, para que a palavra do Senhor possa ser pregada, ó Deus, possamos nos alimentar, Senhor, dela, ó Deus, possamos viver, Senhor,
a Tua palavra, ó Deus, que possamos dar testemunho, ó Deus, que possamos, ó Deus, brilhar, Senhor, ao sairmos daqui, Senhor, a Tua luz, ó Deus, lá fora, Senhor. Obrigado, ó Pai, obrigado por cada um que aqui está, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Pode sentar. Vamos pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente, que elas vão para o seu culto, nós vamos orar por elas. Aí, assim que é legal. Crianças até 8 anos. Aí. Muito bom. Muito bem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, pela vida das nossas crianças. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, com a tua misericórdia, fazer-se entender por elas. Pedimos, ó Deus, porque o teu evangelho é simples, e o Senhor nos ensina que devemos aceitá-lo como crianças. Ó Deus, que eles possam entender e que o Senhor possa usar os professores como instrumentos do Senhor nesse processo. Ajuda também no ensaio que eles estão se preparando para a cantata, para que fique bem bonito para o Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Ok, podem ir. Muito bom, né, ter as nossas crianças aqui nesse contexto, né? O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós deveríamos ser facilitadores das crianças chegarem até Ele. Por isso que é importante a igreja investir nesse tempo. E nós entendemos, dentro dessa questão do ensino para as crianças, que é importante elas estarem aqui nesse tempo de louvor, é importante elas participarem desse momento junto com os seus papais, louvarem a Deus, cantarem. E naquele momento onde a palavra vai ser pregada, é legal elas irem para um contexto onde elas podem ouvir a mensagem com a linguagem mais parecida com a delas, né? Então, isso facilita a nossa vida também como pregadores, porque você, como tem um público assim como o nosso, que é um público heterogêneo, são várias idades, várias pessoas diferentes, a gente tem que procurar comunicar para todos. E se tem criança, a gente precisa comunicar para elas também, porque a mensagem precisa ser pregada para elas. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter um tempo onde elas vão poder ter a pregação da palavra na linguagem delas, fica mais fácil para elas reterem e também para a gente se concentrar aqui na média de idade que nós temos aqui, não é? Irmãos, essa passagem esse livro que nós estamos estudando juntos, é o livro de Tiago. O livro de Tiago ele é um livro muito importante para os nossos dias. O que Tiago está tentando mostrar para a igreja, para os crentes que tinham sido dispersos pelo mundo, é que não é só você dizer que é crente que te faz um crente. Não é simplesmente você ser alguém que vai numa igreja ou que participa de um grupo que pronto, agora eu sou crente. E hoje talvez a gente vai pegar uma das questões mais importantes do livro. A gente vai pegar talvez uma das questões mais intrigantes do livro também. Nós temos entendido que o tema da epístola de Tiago são as provas de uma fé genuína. Então, o que Tiago está fazendo? Ele está... Não chegou o pendrive para você? Então, está lá no meu computador, Rod, por favor. Obrigado. Desculpa, tá? Nós estamos estudando as provas de uma fé genuína. Então, no trabalho que nós estamos fazendo, é olhando para vários pontos que Tiago colocou, várias questões que ele colocou, dizendo, olha, isso aqui é uma fé de verdade. Isso aqui demonstra que a fé é verdadeira. Isso daqui não é fé de verdade.
Isso aqui não é fé verdadeira. Ó, quem diz que tem fé faz assim. Quem diz que tem a fé de verdade realiza isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar 14 pontos, 14 características, 14 qualidades, 14 provas de uma fé que é de verdade, de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Pessoal, isso é muito importante para nós, porque hoje em dia a gente vive num contexto que nós temos uma liberdade religiosa, nós podemos participar aqui, louvar a Deus, mas eu percebo que Satanás ele usa essa liberdade religiosa também para promover confusão. Então você vê pessoas que não são crentes de verdade, mas muitas vezes até abrindo igrejas com interesse financeiro, mas recebe lá o nome de evangélico, igual você e eu. E aí, como é que vai ser? São irmãos, não são irmãos? Nós precisamos então fazer aquele trabalho como o ourives, né? Como o joalheiro que vai olhar a uma pedra e vai perceber se ela tem as características de uma pedra, ou que valor aquela pedra tem. Basicamente, esse é o trabalho que nós temos feito ao olharmos a epístola de Tiago. É esse trabalho de olhar a minha própria fé e perceber, será que a minha fé está sendo coerente? Será que a minha fé é uma fé verdadeira? É muito importante a gente estudar essa epístola, não só com esse foco de eu querer fazer um panorama das igrejas que eu conheço, mas é importante olhar para a minha própria vida, porque pode acontecer que a minha fé precisa ser fortalecida, que eu seja, talvez, na minha fé, em alguma área, eu seja deficiente. Ele vai falar isso, já falou isso lá no primeiro capítulo. Talvez eu precise melhorar ao olhar, quando eu olho para o texto e falo, nossa, está faltando aqui um pedaço da minha fé, eu preciso desenvolver isso aqui. Esse é o nosso desejo também, não só a gente poder ter um panorama do que a gente vê aí fora, mas também olhar para a nossa própria vida. Talvez esse seja o lado mais importante, porque talvez eu olhar para a fé dos outros, querer avaliar, ela tem um certo valor, mas mais importante é olhar para a minha fé, olhar para como eu tenho desenvolvido o meu cristianismo, a minha vida espiritual, e perceber se eu preciso melhorar em alguma área. Esse é o desejo de Tiago, por isso que ele está escrevendo para a igreja, e várias sessões ele vai introduzir, olha, meus irmãos, meus amados irmãos, vai ser várias vezes, ele vai introduzir o assunto, chamando os irmãos à maturidade. Nós já vimos que a primeira prova de uma fé verdadeira é que a fé verdadeira responde às provações com alegria. A segunda característica de uma fé verdadeira é que ela resiste à tentação com firmeza. Vimos também que uma fé verdadeira recebe a palavra e pratica, não como aquele leitor negligente, mas como aquele operoso praticante. Nós vimos também que uma fé verdadeira, ela é refletida em sua religião. A verdadeira religião é marca de uma fé verdadeira. Nós vimos na semana passada que uma fé verdadeira rejeita fazer acepção de pessoas. Ela não admite separar pessoas, principalmente pela aparência. Hoje, nós vamos ver uma passagem importante. Essa passagem de Tiago, ela provocou na história da igreja bastante controvérsia. Tiago está querendo dizer, e essa é a sexta prova de uma fé verdadeira, que uma fé verdadeira, ela se rompe em obras, ela extravasa através das boas obras. Durante muito tempo, alguns incrédulos usaram esse texto de Tiago para demonstrar que a Bíblia continha erros. Eles comparavam a passagem que nós vamos ler hoje, de Tiago 2, no versículo 24, que diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Eles comparavam secamente com Romanos capítulo 3, versículo 28. Eu gostaria que você abrisse lá. Nós vamos responder um pouquinho essa crítica.
Romanos 3, 28. Diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Não parece que tem alguma coisa esquisita aqui? Se nós olharmos assim de relance. Versículo 24 de Tiago diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E Paulo vai dizer: concluímos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Realmente parece que tem alguma coisa aqui, não parece? Mas só parece, pessoal, porque você não pode fazer uma doutrina simplesmente pegando um texto fora do contexto, porque aí você usa o texto como pretexto, não é? Nós vamos ver que não existe contradição. Nós vamos perceber que uma mesma palavra pode ter diferentes significados dependendo do contexto. Nós já vamos ver isso nessa mensagem. É como a gente usar a palavra manga. O que significa manga? Depende, não é? Mesma palavra. E também quando a gente estuda já o conceito de fé, a gente vai perceber que fé pode ter vários sentidos. Assim como a palavra carne pode ter vários sentidos. A palavra carne pode ser o sentido de corpo, de algo físico, não é? Material. Né? Paulo queria ser liberto da carne. Agora, carne também pode ser algo pecaminoso, né? Como o espinho, como aquele pecado que está enraizado no coração. Ele vai falar, essa coisa é carnal. O espinho na carne é físico, né? O espinho na carne é algo físico, está falando algo no corpo dele. Então a gente vai olhar um pouquinho. O texto de Tiago, Tiago capítulo 2, é o texto que nós vamos estudar hoje, do versículo 14 até o versículo 26. Basicamente ele tem 3 divisões, e eu coloquei tudo com a letra I, para facilitar. A primeira divisão é a ideia principal. Tiago ele gosta de fazer isso. Né? Ele começa com a ideia, depois ele desenvolve a ideia. Assim como ele fez sobre a questão da acepção de pessoas. Ele começa dizendo, não, uma fé não pode ser assim. Uma fé verdadeira não faz acepção de pessoas. Ele vai explicar. Aqui é a mesma coisa. Ele vai colocar, olha, a fé ela é assim. E ele vai explicar. Então ele começa com a ideia, ele vai fazer uma ilustração e depois ele vai fazer a instrução, vai explicar. Antes da gente olhar para o texto, vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que Deus fale conosco. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, que o Senhor possa falar conosco de forma contundente. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Pedimos que o Senhor venha com Teu Santo Espírito iluminar as nossas mentes e tocar nos nossos corações, porque queremos sair daqui como crentes mais obedientes, Senhor. Queremos olhar para as nossas próprias vidas, Senhor, com a clareza da Palavra de Deus, como um espelho real de quem nós somos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ensina-nos, Senhor, mexe conosco. Usa, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui nesse texto há um contraste que Tiago está querendo fazer entre o conceito de fé e o conceito das obras. Tiago ele vai ser muito prático. E essa praticidade de Tiago é importante para nós hoje. Por quê? Gente, tem um monte de gente que fala que é crente, mas você não percebe o cristianismo na vida dele. Ele professa uma fé, mas essa fé, embora saia pela sua boca, ela não é real na sua prática. Irmãos, isso acontece muito, por exemplo, no período de louvor.
Quantas vezes nós falamos, Senhor, entrego tudo que tenho, tudo que sou, mas na hora de ofertar para missões não oferta. Ué, é tudo que tenho ou é só uma parte do que tenho? Percebe? A fé verdadeira, ela vai dizer para a gente que a gente precisa ser coerente com o que professamos. E é importante para nós isso, porque muitas vezes eu também declaro aqui, olha, eu amo meu irmão até o fim, mas se ele não fala comigo, eu fico bravo com ele e não brinco mais. A profissão de fé é uma, mas a prática da fé é outra. Talvez a gente pode falar, não, Senhor, eu me submeto ao Senhor, mas não ouve o pastor. Ué, não tem uma passagem que diz, como que você diz que obedece a Deus que você não vê, mas você não ouve os seus líderes que você vê? Está incoerente. A profissão é uma, mas a prática é outra. Então, o que Tiago está querendo mostrar para a gente? Que existe uma relação entre aquilo que você diz que crê e aquilo que você pratica. Eu lembro uma vez, 2 irmãos lá do interior estavam conversando. E um irmão falando, ô irmão, nós somos irmãos em Cristo há quanto tempo? Ih, meu irmão, há muito tempo a gente é irmão em Cristo. Olha, irmão, nós somos muito amigos também, né? Ih, meu, somos muito amigos, somos quase compadre. Mas, olha, a gente é tão amigo, olha, meu irmão, eu tenho certeza que se você tivesse 10 fazendas, você me dava uma, não dava? Ô, meu irmão, lógico que eu dava. Lógico que eu dava. Olha, tá vendo, irmão? A nossa amizade é tão bonita, eu tenho certeza, se você tivesse 10 tratores, você me dava uma. Lógico que eu dava, meu irmão querido, meu amado. Eu tenho certeza, se você tivesse 10 casas, meu irmão, você me dava uma. Dava mesmo. Tenho certeza, meu irmão. Dava com certeza. Se você tivesse 10 vacas, você me dava uma. Dava, irmão. Oxe. Lógico que dava. Se você tivesse 10 galinhas, você me dava uma. Não dava não, porque 10 galinhas eu tenho. Isso é uma fé verdadeira? Isso é uma fé de verdade? Eu penso nessa questão da coerência, nós que falamos somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que o sangue de Jesus nos purificou. Quantas vezes nós declaramos, eu sou do Senhor Jesus, eu sou crente no Senhor Jesus. Mas se Jesus for lá na sua casa e ver os programas de televisão que você assiste, acha que ele não vai concordar que você é dele. Ou de repente quando ele vai lá no seu computador e vê que sites você está acessando, não parece que você é tanto assim de Jesus. Eu lembro uma vez fui conversar com uma pessoa e ela falou, minha família toda é crente. E minha filha é uma crente fiel. Mas irmã, eu não estou entendendo, a sua filha é crente? É crente fiel. Mas ela não vai na igreja. Crente fiel aparece lá, de vez em sempre. Não é? Percebe? O conceito diferente da prática. A profissão diferente da prática. Tiago está falando sobre isso. A verdadeira fé, ela aparece na prática da pessoa. O versículo 14 diz, meus irmãos, olha lá, ele sempre introduzindo aí a passagem, chamando os irmãos à maturidade. Meus irmãos, qual é o proveito? Para que serve? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ele está falando, essa fé salva? Essa fé que você não percebe na prática, ela é uma fé boa? Irmãos, isso é um texto importante para nós também, porque ele vai mexer um pouco com o senso de conforto de cada crente, o meu e o seu. Ele vai trazer a questão importante para os nossos dias de que eu tenho que ser um crente que pratica o que eu digo que creio.
A fé verdadeira, então, se ela não se aparece na prática, para Tiago vai dizer, não é verdadeira. E vai dizer, para que serve? Ele diz aqui, que proveito tem? Ele vai usar uma ilustração desse assunto que ele está colocando, sobre essa falta de proveito. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Para que adianta? Eu lembro de um episódio sobre... É bem isso daqui. Chega lá a pessoa, bate lá na sua casa. Ô irmão, será que o irmão não tem alguma coisa aí, um pacote de arroz? Ou não tem alguma coisa aí para... Lá em casa não tem nada. Ô meu irmão, vem aqui, irmão. Vem aqui, vamos aqui orar pelo irmão. Não é disso que ele está precisando. Ele pediu arroz. Né? Eu já vi também uma vez um pastor da Assembleia de Deus falando sobre isso. Ele falando assim, chega lá, o irmão lá na tua casa está precisando, está passando frio, você tem 2 cobertores, você podia emprestar um cobertor para ele. E ele fala, irmão, estou passando frio aqui, está um inverno muito rigoroso, eu não tenho cobertor direito, estão passando frio, eu e minha família. Aí você chama o irmão, e aí começa o sapatinho de fogo, começa um monte de coisa, e vai lá, e papapá, e fala, meu irmão, Deus abençoe. Esse pastor falou para mim, isso é uma baita de uma hipocrisia. Isso é fé? Fazer oração fervorosa, a melhor oração era já ir lá e responder a oração. Ó, irmão, aqui, ó, Deus respondeu. Aqui, toma aqui o cobertor, vai lá, se aqueça, irmão. É interessante que a ilustração, ela vai tirar das ideias e vai descer para a prática. Ele fala, para que adianta você ir lá e fazer uma declaração positiva? De que adianta você ir lá e desejar ardentemente alguma coisa? Eu vou orar por você, irmão. De que adianta se você não coça o bolso, se você não vai lá e ajuda, se você não vai lá e pratica a fé que você diz que tem? A verdadeira fé, ela é viva e ela se materializa através das mãos daqueles que creem de verdade. Por isso que se essa fé não faz isso, essa fé não é uma fé viva, não é a fé que tem valor, não é uma fé que funciona, essa fé é morta, não serve para nada. É realmente como um corpo morto. O que aquele corpo morto pode fazer? Ele fica lá inerte. Pelo contrário, só serve para feder. Essa é a fé de muitos brasileiros que se dizem crentes, mas na hora do vamos ver lá, pulam fora. Na hora da perseguição, abrem mão. Eu tive a oportunidade, falei um pouco disso hoje na aula. Já pensou esses artistas que vão lá e aparecem lá na Rede Globo, que são entrevistados? Já pensou se essa pessoa chega lá na frente das câmeras e fala, gente, eu queria só aproveitar aqui um espaço? Normalmente eles fazem isso, mas é para dar o telefone para o show, né? Eu queria aproveitar esse espaço para dizer o seguinte, para você que está em casa, para vocês aqui que estão aqui na plateia, para vocês que estão me assistindo, para você que está me entrevistando, olha, se você não entregar a sua vida só ao Senhor Jesus Cristo, você vai para o inferno. Não seria pregação do Evangelho isso? Mas por que o pessoal não faz? Essa fé que simplesmente vai lá, fala sobre tudo, mas não fala sobre Deus, essa é uma fé morta. Essa fé que a gente está vendo aí em muitas televisões, essa fé não serve para nada. Do versículo então 18 ao versículo 26, ele vai começar a mostrar exemplos na Bíblia, exemplos verdadeiros, da coerência que deve existir entre o que você crê e a forma como você age. Irmãos, eu preciso aqui fazer
um parênteses importante. Muitas vezes, algumas pessoas têm dificuldade no evangelismo, porque você chega e fala assim, cara, você precisa de Jesus. Aí a pessoa fala assim, lógico que eu preciso de Jesus. Ou você precisa aceitar Jesus. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu aceito Jesus, lógico que eu aceito. Quem não aceita? Já ouviram isso alguma vez? Você precisa entregar a sua vida de Jesus, mas a minha vida é dele. Gente, essa é uma passagem importante para você mostrar, olha, se a sua vida é de Jesus, então a sua vida tinha que ser diferente do que você está vivendo. Se você diz que é crente, você tem que fazer o que Jesus falou para você fazer. E o que eu estou vendo é uma fé que você está me professando agora, e uma prática diferente. E eu gostaria que nessa passagem, antes da gente entrar nessas ilustrações que Tiago vai nos dar, eu só queria então dar uma explicação da visão de Tiago para a visão de Paulo, sobre essa instrução. Eu acho que está no outro slide, isso. Primeiro, algumas pessoas criticando, está vendo? Tiago discorda de Paulo. Paulo, ele já tinha explicado que a fé, ela não tem nada a ver com as obras, que você é salvo pela fé somente. Primeiro, nem Tiago nem Paulo estão discutindo aqui. Tiago está falando sobre uma coisa e Paulo está falando sobre outra. Outra coisa, é errado pensar que Tiago está discordando de Paulo, até mesmo porque foi Tiago que escreveu primeiro. Perceberam? De forma cronológica, quem introduziu primeiro a ideia dessa discussão de fé e obras não foi Paulo, foi Tiago. A epístola de Tiago foi escrita antes do que a epístola de Paulo aos Romanos. Mas o fato é que Paulo está olhando para a questão legal da coisa. Ele está olhando para a questão forense da justificação, das obras, da fé. Tiago não está fazendo uma discussão aqui legal, uma discussão jurídica. Tiago está fazendo uma discussão prática. Para Tiago, fé tinha a ver com um entendimento correto sobre o que Deus é e o que Deus quer. Paulo não, ele está falando que fé é eu depositar a minha vida na mão de Deus. Quem está certo? Os dois. São dois contextos diferentes da mesma palavra. E nós já estudamos sobre isso, que muitas vezes a fé ela é usada como esse conjunto de certezas que eu tenho em Deus, do que Deus disse, do que Ele é. E Paulo ele vai usar a mesma palavra fé como aquela decisão, aquela atitude de confiança completamente em Deus. Por exemplo, o nosso slogan da nossa camisa está mais voltada para a direção de Paulo, porque qual que é a ideia de fé? Lembra embaixo da camisa? Fé, saltando nos braços de Deus. Então a gente colocou na camisa uma ideia de fé mais voltada para a discussão que Paulo está fazendo, que é essa confiança, eu vou me largar inteiramente nos braços de Deus. Quem tem fé salta no escuro, nos braços de Deus. Quem não tem fé não salta, mas também não é abraçado. Tiago ele vai falar sobre fé, mas nesse sentido, eu creio naquilo que Deus disse, naquilo que Deus é. Então, os dois estão certos, porque os dois eles estão usando a palavra fé em contextos diferentes. Os irmãos estão entendendo isso, pessoal? Isso é uma questão muito importante. O conceito de obras também é diferente. A discussão aqui que Tiago está fazendo é obra no sentido da prática daquilo que você crê. Então, você crê que Deus é bom? Você crê nisso? Então você tem que ser bom. Não é isso? Você crê que Deus ele ajuda as pessoas? Você crê nisso? Então você tem que ajudar as pessoas. Você crê que Deus ele supre e que Ele quer que os filhos dele supram necessidades dos outros? Então você vai ter que ajudar, vai ter que suprir, vai ter que servir. É isso que Tiago está falando. Paulo, quando ele coloca a questão das obras, aí ele já está usando num contexto
do legalismo, no contexto de que existem obras da lei que as pessoas querem fazer para poder pagar a entrada do céu. Não é essa a discussão de Tiago. A discussão de Paulo é justamente essas pessoas que querem tentar seguir a lei para poder chegar até o céu. Paulo está falando, isso não vai dar certo. Não há quem busque, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se desgarraram. Por causa do pecado, todos são carentes da glória de Deus. E o conceito de justificação também é antes, deixa eu voltar. As obras do contexto de Tiago estão corretas, e as obras dentro da discussão de Paulo estão corretas também, só que são campos semânticos diferentes. A questão da justificação que Paulo cita, que Tiago cita. Tiago está dizendo que a justificação é esse ato externo, demonstrando aquilo que está internamente. Se eu sou uma pessoa que fui justificada pelo Senhor, se eu sou um representante de Deus na terra, as pessoas ao meu redor precisam ver isso. Isso é importante porque hoje em dia existe um monte de crente incubado e acha que essa fé serve para alguma coisa. Você chega lá e descobre que o cara é crente, do nada. Não, é que eu sou crente também, né? Fala baixinho para ninguém ouvir. Ô, meu filho, não dá para ver isso não. Está falando que é crente, mas não vejo. Pô, na hora lá que está todo mundo contando aquelas piadinhas sujas, tu está lá no meio do grupo, tu está dando risada. Na hora lá que a menina está falando mal da outra, tu está lá do lado dela e aproveita e fala também. Na hora que todo mundo está usando dinheiro, você usa com a mesma ganância, com o mesmo consumismo que todo mundo. Ah, cara, não está dando para ver isso não. Que tu é justificado? Não. Para Paulo, justificação é uma declaração judicial. Eu declaro você justo. Os dois estão certos também. Só que a discussão é diferente de um e do outro. Então, nós entendemos que o que Tiago está falando aqui de fé é eu entender corretamente o que Deus quer e do que Ele é. Quando ele fala de obras, é essa coerência do que eu creio, tem que ser praticado na minha vida. E quando ele fala de justificação, é alguém que demonstra aquilo que está no coração dele, de forma prática. Tiago, ele é extremamente prático nessa discussão, é isso que ele quer fazer. Ele vai falar que um crente de verdade, ele busca a santidade. Hoje em dia tem gente que fala que é evangélico e faz filme pornográfico. Pode, porém, uma fé dessa salvar o cara? É isso que Tiago está discutindo. É o cara que fala que tem maior fé, mas ele é amaziado lá com a mulher dele. O cara lá que no culto ele é uma bênção, chupa bala house, de vez em quando, mas chega lá na hora, lá ele bate na mulher dele. Que fé é essa? Ou a irmã lá que profetiza, que fala um monte de coisa, mas não obedece o marido. Que fé é essa? É o filho que parece ser consagrado, a filha que parece ser consagrada lá na igreja, põe aquela roupinha de ver Deus e vem. Mas chega lá, desobedece o pai, tem uma vida dupla, é podre na sua moral. Como é que pode aquele cara que fala que foi regenerado pelo sangue do Cordeiro, mentindo? Que fé é essa? Essa fé é porcaria, essa fé não é verdadeira. Tiago, ele vai nos dar então, nessa discussão, ele vai usar 3 argumentos. E esses 3 argumentos são 3 exemplos. Primeiro, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Então ele vai falar o seguinte, olha, a fé verdadeira, ela é comprovável. A fé verdadeira, ela é resultado e você vê o resultado. Isso é importante para nós, gente. Por isso que a nossa igreja ela tem uma postura. O cara falou que é crente, que se converteu ao Senhor Jesus Cristo.
antes de batizar ele, nós fazemos aquilo que João Batista disse: apresentem obras dignas de arrependimento. É a mesma ideia que Tiago está colocando aqui. Olha, já que você diz que é crente, antes de eu batizar você, mostra para a gente que você é crente. Faça coisas que só os crentes podem fazer. Faça coisas que só uma pessoa guiada pelo Espírito Santo pode realizar. É isso que João Batista estava dizendo. E é sobre isso que Tiago está falando. Ele vai dar aqui um exemplo de uma fé coerente. Crês tu que Deus é um só? Ele está falando sobre um atributo de Deus, que é a sua singularidade. E você crê que Deus é um só? Que beleza. Os demônios também creem, só que eles tremem. Percebe a coerência da fé dos demônios nesse sentido? Você fala que Deus é um só, mas você não treme diante dele. Isso vale? Essa fé é boa? Cadê o tremor então? Já que Deus é um só, é todo poderoso, não existe outro Deus como o nosso, por que tu não está tremendo? Entenderam o argumento de Tiago? Se você diz que você adora um Deus que é tremendo, que é singular, que não existe outro Deus como Ele, como que você canta desse jeito para Ele? Como que você se veste dessa forma para Ele? Como que você administra teu dinheiro assim? Como que você oferta só isso para Ele? Os demônios creem, e eles demonstram que eles creem porque eles tremem quando eles pensam na singularidade de Deus. Percebe a coerência? Como que você fala que crê num Deus único e verdadeiro e grandioso, mas na hora que você é pressionado lá pelos seus amigos, você nega? Quando você é pressionado pelos seus amigos, você dá risada da sujeira que eles estão falando. Por que você não está tremendo? Ele repete então a ideia. E é interessante, ele dá esse exemplo, ele repete a ideia. Ele dá esse exemplo e repete a ideia. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Deixa eu dar mais um exemplo. É isso que ele está construindo aqui, a argumentação dele. Mais um exemplo. Não foi por obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Aí, você diz que Deus é teu Deus. Quando você diz que Deus é teu Deus, então você tem que obedecer a Deus. Não é isso? Será que você faz como Abraão? Abraão, quando foi que ele provou para nós que ele era o pai da fé? Não foi quando ele levantou o cutelo e ia matar o próprio filho e o anjo segurou a mão dele? Não foi ali? É aquele negócio, Deus podia chegar para Abraão: você crê em mim? Creio, Deus. Abraão, você me tem como Deus? Tenho, Deus. O Senhor é meu Deus. Abraão, se eu sou Deus, eu mando na sua vida? Manda, Deus. Lógico que o Senhor manda. Abraão, se eu mando na sua vida, você vai fazer tudo o que eu mandar? Lógico, Deus, eu faço tudo o que o Senhor mandar. Abraão, se eu sou Deus na sua vida, tudo o que eu pedir de você, você vai me dar. Ó Senhor, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou é do Senhor. Então me dá teu filho, mata ele para mim. Abraão levantou o cutelo e ia matar. Aí Deus falou: isso é fé boa. Entenderam, gente? É isso que Deus quer ver na nossa vida hoje. É isso que Deus quer formar em nós hoje. Deus fala para nós isso: gente, vocês querem ser pessoas de fé? Sejam coerentes. Se eu sou Deus, eu quero ver se eu mando na tua vida, ou se você escolhe a hora que eu sou Deus. Essa fé de quem escolhe não é boa, não é verdadeira.
Não é a fé de Abraão. Essa fé que você escolhe o momento que você é Deus, ou o momento que você põe Deus como Deus na sua vida, essa fé não serve para nada, é morta. Vês como a fé opera juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. É isso que ele está dizendo. Viu quando foi que a gente viu que Abraão era um homem de fé? Quando ele praticou aquilo que ele cria. Quando ele foi coerente. Deus mandou, me dá teu filho. E ele ia dar. Gente, eu olho para a minha vida, cara, eu quero ser um homem de fé. E eu quero que a minha igreja seja formada por homens e mulheres de fé, mas uma fé verdadeira, uma fé boa, uma fé que tem validade, uma fé que tem razão de existir, uma fé que se aproveita, uma fé que vale. Se eu creio que Deus estabeleceu um corpo para eu participar, eu vou investir nesse corpo local. Se Deus estabeleceu, olha, eu quero que você vá para a igreja, eu vou para a igreja. Se Deus estabeleceu, eu quero que você congregue com essas pessoas, eu vou congregar com essas pessoas. Olha, eu quero que você invista nesse corpo, eu vou investir no corpo. Olha, eu quero que vocês andem juntos, nós vamos andar juntos. Eu fico preocupado, às quartas-feiras nós temos tido muito pouca gente aqui. O pessoal não está precisando de oração? O momento que eu tenho ali de compartilhar para o meu irmão, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Você crê ou não crê no poder da oração? Eu lembro uma vez, uma história de um povo que estava passando por uma seca muito grande. O pastor então chamou a igreja para fazer, vamos fazer um culto, vamos fazer aqui um tempo de oração, pedindo que Deus mande chuva para a nossa cidade. E diz que as pessoas naquele horário foram entrando e uma criança entrou com um guarda-chuva. E aí o pessoal ficou zoando, mas para que esse guarda-chuva? A criança falou, a gente não vai pedir para o Papai do Céu mandar chuva? O Papai do Céu vai ouvir. E não vai mandar? Não é coerente isso? Se eu creio que Deus tem poder para fazer chover. Pessoal, a gente pode melhorar nisso. A nossa fé pode ser mais coerente. A gente pode ser mais verdadeiro, a gente tem que parar de dar jeitinho. E, pessoal, enganar os homens a gente consegue, mas a Deus a gente não engana. Deus sabe muito bem, quem aqui dentro são pessoas de fé verdadeira, são pessoas coerentes. Deus sabe. Ele vai dizer pela vida de Abraão, foi naquele momento que se cumpriu a escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Foi naquele momento que ele provou para todo mundo que ele era um homem de fé. Naquele momento que ele levantou o cutelo, ele ia dar mesmo o que ele tinha de mais precioso. Foi ali, calma, não preciso, eu estou vendo que você me daria mesmo. Ali foi uma prova cabal de que ele era um homem de fé. Meus irmãos, que sacrifício talvez você tenha que fazer pelo Evangelho. Às vezes é o sacrifício da sua reputação. Quando você precisa, para ser coerente ao Evangelho, pedir perdão a alguém. Talvez seja o sacrifício do seu ego, quando você precisa amar aquela pessoa que não vai te oferecer nada em troca. O que você precisa sacrificar que Deus está mandando você sacrificar? Talvez seja o teu descanso. No momento que você estiver cansado, eu vou na igreja assim mesmo. Eu vou mesmo cansado, eu vou para a igreja. Talvez seja o sacrifício das minhas finanças. Olha, eu tenho esse dinheiro aqui, eu podia fazer qualquer coisa com ele, mas eu quero investir em missões.
Olha, eu podia fazer o que eu quiser com esse dinheiro, mas eu quero ajudar a construção. Olha, eu podia fazer o que eu quiser com esse dinheiro, mas eu quero comprar ali uma cesta básica para o meu irmão que eu estou vendo que ele está passando por dificuldade. É nesse momento que a gente faz aquilo que Deus mandou, quando a gente pratica aquilo que Deus mandou, é naquele momento que a gente está provando que nós somos pessoas de fé, que a nossa fé tem algum valor, que a nossa fé serve para alguma coisa, ou ela é inútil e morta. Ele então repete de novo a lição no versículo 24. Percebe? Ele dá um exemplo e volta para o ponto. Ele dá um exemplo e volta para o ponto. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Está vendo? Tem a ver com o que ele está falando. Ele não está discordando de Paulo. Ele está mostrando que uma fé de verdade, ela é prática, ela funciona. Gente, eu vejo que uma fé de verdade, ela não tem como ser simulada. Por exemplo, quando você é magoado por alguém, e quando mesmo que aquela pessoa não te peça perdão, você unilateralmente perdoa aquela pessoa, mas perdoa de verdade. Isso não tem como simular. Não tem como fingir. Olha, diante do Senhor, eu perdoo essa pessoa. A fé verdadeira, ela é comprovável, ela é visual, ela é prática, ela é palpável. A fé de verdade na vida de um crente, você pega, você vê. Está ali, ó, esse cara é um cara de Deus. Ou você não vê. E aí fica claro, olha, não é de Deus. Eu lembro uma vez de um irmão, ele estava numa posição de liderança na sua empresa, e ele estava sendo assediado pela sua secretária. Era uma mulher bonita, era uma mulher inteligente, ela tinha muitas coisas para oferecer, eu sei que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E esse senhor, ele pediu para o seu chefe, olha, por favor, eu gostaria de substituir a minha secretária. Aí o chefe falou, tem certeza? Eu tenho, porque ela está me assediando, eu não vou responder ao assédio dela, e eu queria trocá-la de função. Não vou trocar ela não, ela vai ser tua secretária. Pô, então eu vou trocar de função então. Ah, tu vai ganhar menos, prefiro ganhar menos do que ficar com isso. E trocou mesmo de função, ganhando uma comissão menor do que ele ganhava, mas porque ele não queria ter aquele contato todo dia com aquela menina. Isso é uma fé de verdade. Outros poderiam falar, não, isso não me afeta. Não é. Eu já vi muito homem caindo por coisas que não o afetavam. Eu lembro uma vez, meu pai, ele conta a história que ele trabalhava numa empresa, e ele descobriu que a empresa, ela roubava dos funcionários. Ela dava um papel em branco, com uma linha, e mandava o funcionário assinar aquele papel em branco. Isso quando o funcionário era admitido na empresa. E depois, quando esse funcionário ele era mandado embora, a empresa apresentava um papel com a assinatura desse funcionário, dizendo que ele abria mão de todos os direitos, de rescisão, de não sei o que, não sei o que lá. E aí meu pai descobriu que era aquele papel com aquela linha que eles assinavam no início. Eles simplesmente iam lá e digitavam. Na época datilografavam. Desculpa, pai, mas era isso na época. Quando meu pai descobriu, chegou para o chefe dele e falou, olha, o senhor faz isso? Ah, que isso, toda empresa faz isso. Eu não faço. Pode dar minhas contas aí. Em 30 dias eu estou fora. Que isso, Hudson? Pô, vamos conversar aqui, você é um cara importante aqui para a empresa.
que a gente pode fazer para melhorar o teu salário, para você poder ficar mais à vontade e trabalhar melhor aqui na empresa? Meu pai falou, 15 dias. O que é isso? Ó, se você falar mais alguma coisa, eu saio agora e não volto mais. Estou nem aí se eu vou pagar, se não quero saber, eu vou sair. Isso é fé. Coerente. Uma fé coerente também, ela se comprova, não só quando eu perdoo, mas quando eu peço perdão, quando eu estou errado. Isso também não tem como simular. Pedido de perdão de verdade não tem como simular. Aquele negócio lá de R$1,99, tipo, ó, se eu fiz qualquer coisa aí, você me desculpe, essa porcaria que já vem quebrada não serve para nada. Agora, quando você chega para a pessoa e fala, ó, Fábio, puxa, eu menti para você, cara. Eu estou muito arrependido, cara. Como que eu podia fazer isso contigo? Ô, Fábio, será que você pode me perdoar? Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Eu me humilhar diante dele. Eu dar nome ao meu pecado. Olha, eu errei isso aqui com você. E eu fazer um pedido de perdão. Cara, não tem como você ficar simulando isso. Só se você for muito hipócrita. E Deus está vendo. Deus chegar de verdade e falar, cara, olha, eu falei coisas para você que eu não deveria ter dito. Talvez você com a sua esposa fala, cara, eu tenho tratado você errado. Cara, eu estou tão arrependido pelo que eu fiz. Por favor, você pode me perdoar. Ou a esposa chegar para o marido e falar, cara, quantas vezes eu tenho desafiado a tua autoridade? Filho, quantas vezes eu desfaço o que você mandou para os filhos, eu faço eles fazerem diferente. Quantas vezes eu roubo a autoridade que é tua? Filho, me perdoe, esposo. Você pode, por favor, me perdoar? Isso é uma fé de verdade. Não é aquela fé que acerta sempre, mas quando erra, procura acertar. Ele vai dar mais uma ilustração. E ele continua, verifique, percebeu que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente? E ele vai dar mais um exemplo daquela mulher de fé, que Hebreus vai citar também, a Raabe. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Percebe? Isso não demonstrou que ela tinha fé no Deus eterno? Quando ela viu esse pessoal do povo de Israel, que está acampado aqui. Olha, esse povo é de um Deus que é vivo e verdadeiro. Deixa eu tratar bem esses caras. Eu vou ficar do lado deles. Mesmo contra meu povo, mesmo contra a minha própria cidade. Eu vou proteger eles aqui. Será que a nossa fé é como a de Raabe? Mesmo que eu tome prejuízo, eu vou manter a minha palavra. Mesmo que talvez eu sofra de alguma forma, mas eu vou manter meu testemunho. Eu quero beneficiar o povo de Deus, eu vou trabalhar para isso. E ele vai dizer, ó, essa fé de Raabe, ela foi coerente com o pouco que ela sabia sobre Deus. Mas foi suficiente para ela reagir, se submetendo à divindade dele. E se esse povo é de Deus, é desse Deus, é melhor eu tratar bem esses caras. E se eu tratar bem, quem sabe Deus não me recompense de alguma forma. Vai dizer, essa fé, ela foi comprovada no momento que Raabe colocou o próprio pescoço em risco para poder proteger aqueles que pela sua fé ele sabia que eram de Deus. Pessoal, você faz isso. Mesmo talvez que você tenha algo a perder, mas para você manter a sua fé, você mantém? Ou será que na hora que você é pressionado, talvez não é seu pescoço que está em risco, talvez seja simplesmente a sua popularidade. E se a galera lá souber que você é crente, os caras vão te zoar. Se as meninas lá souber que você não fica com ninguém, elas vão zoar você. Porque você não fica com ninguém, por quê? Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. E você não vai ficar liberando para qualquer um mexer nele.
Mas aí você vai ser zoada. Neguinho vai chamar você de bebê, de boca virgem. E aí, está disposto a correr o risco de ter a sua popularidade ameaçada? Quando você tiver a oportunidade de dar aquela fraudada na empresa, para ter um qualquerzinho por fora, e você falar, não vou fazer isso. Pô, mas você vai ser um otário se fizer isso. Prefiro ser chamado de otário, mas contra Deus eu não peco. Eu tenho fé num Deus, eu tenho princípios de um Deus verdadeiro, que está olhando e está vendo o que eu estou fazendo, e está vendo o que você está fazendo também. Eu estava pensando nessa mensagem, estava pensando muito na minha vida. Deus, Ele sabe se eu estou pregando aqui simplesmente porque eu quero aparecer, porque eu quero manter uma reputação, ou se realmente eu tenho temor de falar a verdade. Eu posso talvez estar trazendo aqui reflexões para você que estejam te ofendendo. Talvez você está olhando para mim e falando assim, cara, quem é ele para falar essas coisas para mim? Mas eu tenho que temer mais a Deus do que a vocês, que eu amo muito. Mas a Deus eu adoro. Talvez alguns adolescentes aqui possam me achar o cara mais chato do mundo, desmancha prazeres, aquele que vai lá. Quantas vezes, galera, eu sei que quando eu chamo alguém no meu gabinete, a galera em volta já fica, ai, foi bom te conhecer. Eu vou chamar assim mesmo. Às vezes não é para nada, mas mesmo assim a galera zoa. Ui, vai no gabinete, ai meu Deus do céu, o que você fez? Cara, eu vou continuar chamando, eu vou continuar atentando, vou continuar, atenta para isso aqui, meu filho, olha, minha filha, cuidado com isso. Vou continuar fazendo isso. Eu vou continuar exortando você, mesmo que você não queira. Por quê? Porque eu preciso ser coerente na minha fé. E se Deus falou, se você ama, você exorta, você aconselha, você direciona, então eu tenho que fazer. Mesmo talvez que você não queira ser meu amigo depois. Mesmo que você interrompa o seu amor por mim, eu vou fazer. E é uma das formas de demonstrar que a minha fé não é morta, ela é verdadeira. É sendo obediente, a ponto até de colocar em risco a nossa amizade, para que você ande direito com Deus. Irmãos, isso pode estar acontecendo com você também. De repente você tem um amigo que está andando errado. A fé verdadeira, ela vai se demonstrar quando você chegar para esse amigo com muito amor e falar para ele, cara, isso que você está fazendo é errado. Para de fazer coisa errada. Você vai amar ele a tal ponto de colocar até a amizade com ele em risco, porque você ama tanto a Deus e você quer que ele ande direito, que você vai falar, cara, eu tive que fazer isso já algumas vezes. Cara, amo você, você é uma pessoa importante para mim. Mas se você continuar fazendo isso, eu não ando mais com você. Se você continuar fazendo isso, cara, eu vou contar para o pastor. Se você continuar fazendo isso, eu vou contar para sua mãe para te ajudar, cara. Olha, eu amo tanto você que eu estou disposto a você ficar com raiva de mim para eu poder te ajudar. Essa é uma demonstração de fé verdadeira, que vai colocar até o pescoço em risco, ou a amizade em risco, ou qualquer outra coisa em risco, para ser coerente com o que a Bíblia diz. Você faz isso. E ele vai terminar de novo com a ideia, que ele está repetindo toda hora. Assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele vai dizer, olha, a fé de verdade, ela é prática. A fé de verdade, ela se rompe em obras. Se uma pessoa diz que tem fé, mas ele não pratica o que a Bíblia diz, essa fé é morta, essa fé não é boa, essa fé não é de Deus, essa fé não serve. Agora, quer ver se o cara é crente de verdade? Olha lá para a casa dele. Olha lá para a vida conjugal dele, olha lá para o namoro dele, olha lá para as finanças dele, olha lá como ele trata o pai dele e a mãe dele, olha lá como trata os filhos dele, a esposa dele, o marido dela.
Quer ver se a fé é verdadeira? Vê como é que ela administra lá as suas finanças. Vê se ela entrega o seu dízimo. Vê se ela oferta para missões. Quer ver se o cara é crente de verdade? Vê se ele se submete ao pastor. Vê se ele se submete às leis. Quer ver se o cara é crente de verdade? Vamos ver se ele respeita a mulher dele quando a mulher dele não está perto. Quer ver se o cara é um crente de verdade? Vamos ver se ele é íntegro lá quando ele está usando o computador, quando ninguém está vendo. Vamos ver se aquela menina é íntegra de verdade, se ela fica olhando para o vestido da outra com inveja, para o cabelo da outra com inveja. Vê se ela é crente de verdade. Vê se ele se abstém dos vícios. Vê se ele procura tratar os seus próprios pecados. Vê se ele pede perdão. Vê se ele perdoa. A fé, ela é comprovada. Meus irmãos, nós faremos diferença em Serra Negra, se a nossa fé for verdadeira. Nós faremos diferença em Serra Negra, quando as pessoas olharem para aquilo que eu pratico e verem a palavra de Deus sendo aplicada. A nossa fé vai fazer diferença em Serra Negra. Você vai fazer diferença na sua família. Você vai fazer diferença na sua escola, quando a galera lê a Bíblia através da tua vida. Aí vai funcionar. Aí é uma fé de verdade. Aí é uma fé boa. Aí demonstra que houve justificação, que você se tornou justo diante de Deus. A fé de verdade vai ser comprovada quando você estiver cansado e com fome e mesmo assim você tratar bem as pessoas. A fé de verdade vai ser comprovada quando você for xingado, humilhado e perseguido e ainda assim você amar e perdoar as pessoas. A fé de verdade, ela vai ser comprovada na tua vida, se você buscar o perdão, buscar a correção dos seus erros. E aí eu pergunto para você, a pergunta que eu faço para mim: qual é a sua prática cristã? Tem algum ponto na sua vida que você está incoerente com o Evangelho? Tem alguma área na sua vida que você deliberadamente não obedece a Deus? Qual é a coerência do que você pratica com o que você crê? E aí eu quero dizer para você uma questão importante. As pessoas conseguem ver a sua fé. Porque às vezes a fé parece um negócio, uma fumaça, um negócio assim, né? Uma neblina assim. Ó, a fé, olha, eu não quero que ninguém me julgue, que a fé que eu tenho está no meu coração. Essa não é fé boa, não. A fé boa a gente vê. Ah, a fé quem sabe sou eu e Deus. E ele está vendo que não é de verdade essa daí. A fé de verdade, o povo, a igreja, o crente e o mundo vê a fé de verdade. A fé genuína. Talvez, meu irmão, você precisa tomar uma decisão. Olha, tem uma área da minha vida que eu preciso melhorar. Eu preciso ser coerente. Meu irmão, tome a decisão. Busque a coerência. Talvez seja na mentira, talvez seja na área moral, nas finanças, no emprego, nos estudos. Seja coerente. Seja coerente, como o nosso Deus é coerente. Vamos ter um tempo de reflexão. Baixe sua cabeça. Talvez você precisa tomar uma decisão no seu coração. Senhor, eu preciso ter uma fé verdadeira. Senhor, eu tenho percebido que em algumas áreas a minha fé é morta. Senhor, eu quero ser coerente. Talvez você precisa pedir perdão. Senhor, eu tenho sido tão incoerente. Coloque isso diante de Deus. Coloque diante de Deus o desejo que você tem. Senhor, eu quero abandonar a hipocrisia, Deus. Eu quero abandonar a falsidade, Senhor. Eu quero parar de fingir que eu sou crente. Talvez a sua oração precise ser outra. Senhor, eu tenho certeza que eu não sou crente. Hoje eu quero me converter ao Senhor.
Senhor, eu entendi que eu ainda não aceitei o sacrifício de Jesus na minha vida. Aquela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz não tinha feito efeito na minha vida. Hoje, Senhor, eu entrego minha vida de verdade para o Senhor. Talvez essa seja a oração que você precise fazer. Talvez ao olhar para essas provas que você tem, que Tiago tem colocado, você tem percebido, Senhor, eu não tenho isso na minha vida. Mas hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Hoje, a partir de hoje, o Senhor passa a ser o meu Deus. Eu passo a ser teu servo. A partir de hoje eu te obedeço. Existe alguém aqui nessa condição que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje, como nunca fez? Eu quero orar por você. É só levantar sua mão. Alguém aqui? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Não tenha medo. Seja coerente. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Senhor, eu tenho vivido de uma forma hipócrita. Hoje eu quero abandonar a hipocrisia. Mais alguém? Alguém quer tomar essa decisão? Amém. Glória a Deus. Senhor, eu quero deixar de ser falso com o Senhor. Eu quero ser um crente de verdade. Senhor, me faz um crente de verdade. Alguém? Eu quero orar por você. Mais alguém? Senhor, eu quero ser um crente como o Senhor quer, Senhor. Eu quero que a minha fé seja viva e não morta. Mais alguém? Quero orar. Amém. Amém. Mais alguém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos alertado. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos crentes coerentes. De verdade, Senhor, a sermos crentes verdadeiros. Que a nossa fé seja uma fé viva. Uma fé que ela é demonstrada pelas boas obras. Uma fé que é demonstrada por uma prática coerente com aquilo que é determinado pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção por esses irmãos que hoje tomaram essa decisão. Tu sabe a decisão do coração de cada um, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça com que essas decisões se multipliquem, cresçam, tomem raízes profundas. Ó Deus, abençoa, Senhor, teu povo. E eu quero te pedir também por aqueles cujo coração ainda é endurecido. Quero pedir por aqueles que estão com hipocrisia e que estão aqui hipocritamente. Ó Deus, converte eles para o Senhor. Tem misericórdia, seja adolescente, jovem, adulto. Senhor, muda, Senhor, converte. E, ó Deus, obrigado. Porque o Senhor é tão bom para conosco. E tem nos alertado pela tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o mundo quer ver coerência, hein, pessoal? Não só do pastor, mas de cada crente, não é verdade? De crente hipócrita o mundo está cheio. Crente que fala que crê em Deus, mas é falso. Desse mundo não precisa de mais não, que já tem demais. A gente precisa ser coerente. Precisa ser verdadeiro. Amém? Irmãos, que Deus abençoe muitos irmãos. Quero agradecer os nossos visitantes, também as pessoas que nos assistiram pela internet. E com uma oração silenciosa nós estamos encerrados. Deus abençoe.